Notícia do momento, nesse dia 29, nessa sexta-feira. Bem-vindo você aqui no nosso canal. Estamos com um resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Então nós vamos colocando o dia de hoje, as nossas notícias de hoje. Estamos em Portugal aqui fazendo essa palestra que acontece já nesse fim de semana, né, do domingo dia 31. Então você pode acessar, quem precisar visitar nossa palestra aí, está à disposição. O telefone está aqui na tela, né? Nossos cartazes de notícias do momento, o Meus Coração, os cartazes que colocamos, a grande remoção, será que vão em cana mesmo? E o Desperto da Era de Aquário está aí, a gente vai colocar algumas notícias aí que podem trazer para vocês esclarecimentos nesse dia, nessa sexta-feira, antecedendo o fim de semana e a nossa palestra aí, né? Então, o governo L inicia a discussão sobre regulação de cabos submarinos. A Anatel inicia o processo de coleta de sugestão para discutir a regulação, ou seja, de alguma maneira esses cabos aí, eles podem ser cortados, podem ser regulados. Então a Anatel quer também tomar posse desse assunto. Ele defende varandinha do PUM e ataca a oposição. Elege quem não tem valor, né, e não tem compromisso com nada. Então é a varandinha do PUM, a pessoa sair na rua e fazer o tal do punzinho, né? E é isso que é a palavra de um presidente. O que é isso, né? Aqui vemos essa notícia também absurda. Casal é condenado por não deixar dar uma caneta a seus filhos em Minas Gerais. Um casal da Zona da Mata foi condenado após se recusar a aviar os 3 filhos menores. A decisão atendeu o pedido desses juízes aí que defendem a canhota. É um absurdo esse tipo de coisa, né? A Justiça autoriza a importação de canetas paraguaias para pacientes que não suspendem o tratamento, na tal das canetinhas, né? Estão falando muito sobre essas emagrecedoras, né, no caso. E como a gente vê aqui, na 175 o governo adicionou algo na água que reduz o QI infantil, calcifica a glândula pineal e interfere na tireoide. É esse produto que a gente sabe qual é que é, começa com FL e termina com OR, que foi colocado justamente para deixar as pessoas meia assim dependentes do sistema, meia lerdas, apáticas, né? Então por isso que eles não querem censurar a nossa rede social, porque a rede social fala a verdade. E a verdade foi censurada na Band, ninguém podia falar nada, né? E agora estamos aí com as coisas sendo escancaradas para todo mundo ver que a gente foi enganado totalmente, né? Bom, aqui está um pouquinho de assuntos misteriosos do mundo aí, né? Aqui vemos o filme também. Pablo Vittar denuncia a queda de patrocínios para a parada LGBT de São Paulo. Ninguém mais quer participar. E fizeram uma crucificação fake ali, né? Eles querem denegrir, macular o Cristo, não? Uma parada já com piada erótica com a imagem do Jesus crucificado. Então, é uma falta de respeito com o nosso Brasil, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, né? Que absurdo esse tipo de coisa. Vamos falar um pouquinho sobre as situações aqui também do restante do mundo. Onda de calor extremo obriga indianos a dormirem nos telhados. E o calor lá chegou a uma temperatura que passa dos 40 graus. Onda de calor extremo obriga indianos a dormirem nos telhados. Veja só. Astronauta fica sem conseguir falar após contrair doença misteriosa no espaço. Ficou sem falar. Será que não é para tapar sua língua, que ele não pode falar, porque senão, né, vão saber que ele é tudo mentira, né? Ex-prefeito de São Paulo, Antônio Salim, né, ex-deputado também, parte desse mundo aos 98 anos. A gente quer também falar um pouquinho sobre a Igreja Matrix Flores da Cunha, né, que teve esse incêndio muito gigante aí, nos compadecer um pouco com essa nossa família aqui da Serra Gaúcha e que possa ser reconstruída, enfim, que a cidade tenha a sua recuperação aí, né? Bom, aqui tem mais coisas. A gente vai falar um pouquinho sobre cientistas descobriram que uma planta aromática de crescimento natural é capaz de tratar o cancro do colo reto, uma planta aromática, olha só, né? E pesquisadores descobriram que o magnésio tem potencial para tratar a depressão em uma semana. Pesquisadores da Unesp criam lentes de contato para salvar a visão de cães. Olha só que bom, né? Salvar os nossos animaizinhos, né? E Samsung planeja a fábrica de testes de chips de 1,5 bilhão no Vietnã, mostra o documento. E também a gente vê no Brasil
Como é que tá aquela fábrica lá de fazer os mosquitinhos, né? Será que tá no Brasil? Eu não vi mais falar daquilo lá. Ninguém consegue falar porque a coisa né, não é mais como a gente imagina, né? Mas enfim, nós vamos às notícias mais atuais de hoje através do nosso estúdio móvel para você saber as últimas notícias nacionais aqui do Brasil. Vamos lá, nosso estúdio móvel com vocês. É diretamente do nosso estúdio móvel aqui de Portugal, as notícias do dia. O presidente americano já considera os CVIP, CVV e PCC como organizações do mal e com isso muda a nossa enfoque internacional de modo que eles poderão entrar aqui sem autorização prévia do país para eliminar essas gangues do pó. Essa é uma notícia espetacular que foi conseguida pelo Flávio, que lá foi e foi conversar com o presidente Trump para conseguir esse feito que as organizações são consideradas grupos terrors e eles podem entrar aqui para fazer a limpeza assim que julgarem sem qualquer tipo de comunicação prévia ao Brasil. Vamos a mais notícias sobre o nosso capitão Jair. A Nunes Marques deflagra processo que pode anular a condenação de Jair Bolsonaro no PST. Então é muito boa essa notícia, né? Se de fato fizerem isso, ele vai ser elegível, ele poderá ser o nosso candidato aí, vai ser com certeza, né? E Flávio Bolso se reúne com Rubio e J.D. Vance e falou sobre facções e decreto do L. E também com essa notícia aqui sobre do Flávio, com o secretário dos Estados Unidos, seguimos fortalecendo relações internacionais, defendendo a liberdade e aos valores que unem milhões de brasileiros e americanos. Muito bom aí, parabéns aí, Flávio. Continuando, ex-conselheiro de Trump chama a prisão de Bolso de desgraça, que é algo que não deveria ter acontecido. E muito feliz, o Eduardo diz que vai lá para o meu estúdio no Texas, disse Eduardo Bolsonaro, após receber Donald Trump a tradicional Challenge Coin. Ele disse que tem um pequeno estúdio, que ele está fazendo suas gravações lá e essa moeda vai ficar afixada lá na parede. Flávio Bolso chega ao Departamento de Estado e pode encontrar Rubio. Então veja as mensagens, né? Extra Diário do Brasil Notícias. Depois de Trump, Flávio se reúne com o vice-secretário dos Estados Unidos, que é também uma pessoa muito importante e influente sobre a questão americana. Está aí a medalha, né, que o Eduardo ganhou, que vai para o seu hall de notícias, né? Então, muito bonito. Essa medalha representa algo incrível, como a gente sabe. Essa medalha representa que o Brasil está associado aos grupos do bem apenas e não aos grupos do mal. Então essa medalha é como se fosse um aval dizendo que o Brasil pertence às pessoas do bem, né? E reforça os laços com o grupo político de Trump. Ele não recebeu essa moeda, tá aí ela, muito bonita por sinal, né? Bom, só que a direita brasileira virou um balde de caranguejos. Quando alguém sobe, os outros puxam para baixo. E depois perguntam por que a direita perde, né? Então, pois é, então estão falando aí sobre aparições dos dois irmãos ali, e tem uma pessoa que negou isso na internet, nos vídeos, dizendo que essa imagem não é verdadeira, que é falsa e tal, mas aí o Eduardo respondeu, sim, essa imagem é verdadeira, teve uma coletiva de imprensa ao lado, diversas fotos com o próprio presidente americano. Então, querem botar sujeira nisso aí, mas não adianta, né? Não adianta rebaixar os outros aí para tentar se reerguer. Flávio Bolso é recebido por simpatizantes ao regressar do seu encontro com Trump. E aí a gente vê o charge, né? Que nunca foi tão fácil escolher um lado, nunca foi tão fácil. Aqui vemos as imagens dos Estados Unidos, junto com Flávio, Israel, Argentina, Bahrein também, o Bahrein ele botou uma roupa ali, tirou uma foto, e no Chile, né? E isso não acontecia com outros presidentes tão cedo. Aqui diz a imagem também que o Flávio diz que condenados do 8-1 subirão a rampa com ele, diz eles. Não, ele estaria debaixo de minha proteção, disse Trump sobre o Bolso em reunião da Casa Branca. Ou seja, ele está protegendo sim o presidente americano.
Zema grava vídeo dizendo que a prioridade absoluta é tirar o PT e que apoiaria Flávio Bolso no segundo turno. Eduardo Bolso procurou empresa da Hungria para pagar filme, diz o site. E aqui algumas imagens urgentes. Deputado do PT é condenado a indenizar Jair Bolsonaro por imagem falsa. E deputado petista é condenado, o nome dele, esse que está na tela aí, e a gente vê que é um absurdo o que está acontecendo. Né? Eles estão condenando, enfim, todas as coisas ruins, as coisas maledicentes estão aparecendo agora. E muita gente vai em cana por causa de tudo isso. Então, vocês aguardem que a gente está chegando no local onde muita coisa boa vai acontecer. Aguardem somente porque as coisas estão a um passito de tudo acontecer aí, tá? Vamos para mais notícias agora. A importante missão de André Mendonça no caso Master. Então, André Mendonça tem a missão importante de resolver esse caso aí. Outro que entrou também, o banqueiro Daniel afirmou também que tem ligações com a esposa de Ali em busca de proximidade com o magistrado, né? Então está aparecendo agora a notícia que ele está dizendo que tinha alguma ligação oficialmente com essa equipe aí. Bom, então André Mendonça tem a missão importante no caso Master e torcemos para que ele consiga tudo isso aqui, tá? Bom, aqui também a notícia: Banco Master, operações sobre Vorcaro trazem de volta zumbis de outras investigações. IPF lista o governador Cláudio Castro também como uma pessoa aí não grata aí com as falcatruas aparecendo dia a dia. E mais sobre o Banco Master, operações sobre Vorcaro trazem de volta zumbis de outras investigações, né? Muitas outras pessoas sendo também investigadas junto com essa lista do Master. IPF encontros luxuosos entre Castro e Vorcaro em ano de aportes do Rio Providência, né? E veja só que coisa, né? Também ele estava envolvido nisso aí. A proposta de Vorcaro que deixou até a polícia perplexa, e ele queria controlar a venda de ativos da instituição financeira e deu problema, sabendo que, né, tudo já está na mão da PF, tudinho, né? E PF toma atitude com Vorcaro após nova troca de advogado do ex-banqueiro. Então trocou de advogado de novo. Além de Cláudio Castro, encontro com Nova York para a degustação de uísque de Vorcaro teve outras autoridades. E advogado de Vorcaro se reaproxima de André Mendonça para tentar nova delação. Então César Feitosa, a Polícia Federal volta a negociar a delação com o Vorcaro. A decisão foi comunicada ao ministro André Mendonça. Então vou tentando falar novamente. Informante que denunciou o Lulinha desiste de falar à CGU. Ele não pode mais falar, senão vai dar problema. E muito grave o que está acontecendo, é muito grave também, mas essa notícia que a gente deixa vocês aí agora. A Vorcaro pagou milhões de dólares para bancar o Gilmar Palusa. Foi aquele evento criado pelo Gilmar Mendes aí que deu errado, né? Então, veja só que isso tudo está sendo trazido à tona agora. Também o Jornal da Cidade diz que filho de L pode ser detido a qualquer momento. O Lulinha vai ser preso também, como a gente já previu isso aí. Embora esteja demorando, ele vai ser preso. E L tem rejeição de 46,7%, enquanto o Flávio tem apenas 39,8%, diz pesquisa. PL apresenta destaque para votar a escala 4x3 e deixa a extrema-esquerda desesperada. Que os trabalhadores terão tempo de fazer suas coisas em paz, dispara deputado. Relatório final da escala 6x1 foi aprovado com 34 votos a favor e 4 contrários. Mas tem que ver que isso vai causar muito desemprego também, né? Então não sei se é uma faca de dois legumes, como se brinca. Imagens mostram a Erika Hilton irritada, abordando Sóstenes sobre a escala 4x3 e recebe resposta afiada, né? Enquanto o Brasil discute o fim da escala 6x1, a Argentina vai na contramão com reforma que retira direitos e permite jornada de até 12 horas por dia. Então eles falam não à reforma trabalhista. Então é muito sério, o Brasil está sempre na lanterna da América. Petrobras anuncia novo ajuste na gasolina para os próximos dias, então você pode abastecer, ainda dá tempo de botar o preço antigo. Sociólogo afirma que trabalhadores podem pagar a conta dos ajustes após as mudanças na escala 6x1.
Então, mais confusão chegando. Não à escala 6 por 1 pela vida além do trabalho. É irresponsabilidade sem precedentes, diz presidente da Associação de Bares sobre a mudança na escala 6 por 1. Eles têm que contratar mais pessoas e, né, não vai dar muito certo, vai causar um desemprego enorme. Então, isso não é algo bom, é uma pauta da canhota, diminuir a jornada de trabalho para, enfim, para que inviabiliza trabalhos como companhias aéreas que estão horários adversos, né? E bares, restaurantes ou locais, inviabiliza isso. Alcolumbre e Mota lideram rejeição entre os políticos do Brasil. Então, André Ministro vota para anular processo no qual o deputado do PL é réu. Então, parece que muita coisa está acontecendo. Ó, diz assim esse charge: Bolsa Família não é L. Vídeo antigo de ACM volta a viralizar e incendeia bastidores na Bahia. E Davi Alcolumbre aciona jurídico e avalia suspender decretos de L para Big Techs. Olha aí. E aqui ó, a imagem do Lulinha também sendo detido aqui, chefão do PCC que fugiu após quebrar tornozeleira, é entregue ao Brasil pela polícia boliviana. Polícia acha repasse de Deolane feita por dono de produtora de funk acusado de lavar dinheiro do PCC. Olha, vê se pode, né? Polícia apreende helicóptero em operação contra cassino usado pelo PCC. E aqui vemos a imagem aqui da Deolane, né? Delegados foram nessa quarta-feira à penitenciária de Tupi Paulista para interrogar a influenciadora sobre suspeita de transitar em suas contas 40 milhões, supostamente em favor da cúpula da facção, que ela optou pelo direito de permanecer em silêncio. Então ela está aí no seu carro como um Porsche novo, né? Deolane se cala e recusa depor a PF sobre lavagem de fortuna do PCC. Polícia do Senado pede investigação de plano de atentado de Deolane contra Flávio. E urgente soltura de Deolane cai para Flávio, que toma rápida e surpreendente decisão. Né? Então, Dom Adair José mandou a real, né? Ele rasga o verbo contra os tiranos do ST. Parabéns aí, Dom Adair. Estados Unidos classifica PCC e CV como organizações do mal e Trump ameaça usar foguetes, né? E mega operação de 6 fintechs da Faria Lima envolvidas com delito organizado é feito esses dias agora em São Paulo. E aqui também uma charge, né? Prazo final, 21 dias, mora notificado. Trump e Rumble age nos Estados Unidos, né? Muitas coisas aí. Enfim, Pix caiu. Clientes da Caixa, Nubank, Itaú, Bradesco e 4 bancos perderam acesso ao serviço nesta quarta-feira. Milhões de brasileiros ficaram com dificuldades. Mas, enfim, não pode usar a transferência de outra maneira, né? Bom, aqui, Haddad, o melhor ministro da economia que o Paraguai pode ter. O número de brasileiros que estão trocando o país pelo Paraguai aumenta cada vez mais e deixa que o Brasil perca seus bons empresários que vão acabar fugindo para lá por causa dos impostos aí, né? A partir de amanhã, dia 26, empresas de todo o país terão que garantir políticas de saúde mental para funcionários. E Exército Brasileiro avança na aquisição de novos produtos aí com origem na Itália. O sistema chega para preencher lacunas históricas na defesa antiaérea do país. Tá? Olha, a faixa marrom gigantesca aparece entre o Brasil e a África e preocupa especialistas. E essa mancha não é petróleo, né? São curiosidades que devem ser esclarecidas. Eu vou fazer uma live junto com outro youtuber também, que é o Clã Pelicano, que fala sobre isso no seu canal. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa mancha ali no Oceano Atlântico. Continuando, Senado aprova novo piso salarial para os professores da educação básica. Então, e a OAB solicita o afastamento de desembargador suspeito de vender sentença. Bom, o Itaú também, extrema má-fé, como o Itaú escondeu cobranças indevidas de cartões em clientes, né? Então, o Itaú e o Unibanco e o Nubank também estão fazendo isso. Bom, o L passa nessa quinta-feira por quarta sessão de radioterapia após retirada de um câncer. E o câncer no Brasil, o número aqui já é muito alto, pode ser ainda maior, alerta Instituto Nacional. E aqui também o ex-presidente
petista José Dirceu recebe diagnóstico de linfoma, tipo de câncer que afeta nosso corpo, né? Bom, aqui diz assim, o Brasil será hexa de qualquer jeito. Se ganhar, será a sexta vez. Se perder, será a sexta Copa sem ganhar. Enfim, sofra com moderação, porque o hexa já é nosso de qualquer jeito. Ganhar ou perder é tudo a mesma coisa, tá aí o hexa, né? E tá aí o Flávio também mostrando a sua força para limpar o Brasil, para fazer o que precisa. Vai lá, Flávio, vai firme aí, porque vou te contar, né? Aqui temos detalhes sobre cientistas fazem um trabalho com células vivas que produzem insulina e pode mudar o futuro das diabetes. Eu só usar esse aparelho colado aí no corpo, olha que incrível isso aí, né? E nos diversos nós temos muitas coisas aí que temos que fazer a notícia daqui a pouquinho, né? Temos umas imagens interessantes que eu vou deixar para vocês ali na tela. E vocês continuem com a gente aí, especialmente as últimas notícias que a gente está trazendo agora. Então, um grande abraço a todos vocês que aí estão. E perdoe porque eu estou em Portugal aqui, às vezes a gente faz as coisas sem tantas condições, tá? Um abraço a todos, a luz venceu. É isso agora que você assistiu, agradecemos a sua presença, deixamos um grande abraço carinhoso, quem puder ajudar o canal aqui, ajude que tá muito bom, muito importante você estar com a gente aí. Um grande abraço, a luz venceu, assista a todos os vídeos que estamos no canal. Hoje eu estou em Portugal, convidando vocês aqui a nossa palestra que acontece, né, neste domingo. Dá tempo ainda você mandar um WhatsApp aí para esse contato, você vai assistir. Palestra, o precinho é muito simples mesmo, muito módico, precinho razoável, que dá para qualquer preço de um lanche quase, para você participar do nosso evento em Lisboa, capital de Portugal, tá? Um beijo a todos aí, um grande abraço a todos, Deus no comando, a luz venceu, tchau!